sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. O primeiro convidado dessa semana, que é o engenheiro Everton, ele, trabalhando na área como engenheiro mecânico autônomo, faturou mais de R$17 mil como autônomo. Então a gente vai aqui conhecer um pouco a história dele e entender como que ele está trilhando esse caminho, quais desafios ele está passando. E isso é muito bom para você entender também como que o mercado está funcionando. E se você pode se identificar com a história dele e pode ser uma virada de chave para você começar também a trabalhar como engenheiro mecânico e já dar esse próximo passo, tá? Deixa eu chamar aqui o engenheiro Everton, já vi que ele está presente. Primeiramente, obrigado aí por ter aceito o convite. Como eu sempre falo, é muito importante a gente trazer profissionais que estão trabalhando na área, que estão diretamente no campo de batalha, estão enfrentando as dificuldades que todo engenheiro mecânico que vai começar a trabalhar vai enfrentar. E eu sempre gosto de trazer essa experiência, não só a minha e o que eu falo, mas sim de outros profissionais que estão trilhando esse caminho. Então foi por este motivo também que eu estou te agradecendo aí por ter aceito o convite e por compartilhar um pouco aqui da sua trajetória até agora, aí dentro da Anticrise e do que você vem fazendo, Então, para a gente começar com o pé direito, muitas pessoas aqui provavelmente não te conhecem, Eu gostaria de começar essa live pedindo para você fazer uma breve apresentação, quem que é o engenheiro Everton, enfim, faz essa breve apresentação. O convite. Eu não ficava assim contando nas horas, ansioso para quando que chegaria a minha vez a faturar dentro da Anticrise, Eu me chamo Everton, sou engenheiro mecânico há 1 ano e alguns meses, 3 meses no máximo. Sou de Imperatriz Maranhão, atuo em Imperatriz Maranhão. Imperatriz Maranhão é a segunda maior cidade do estado do Maranhão, certo? E é isso, esse sou eu, Estou aí atuando. Eu entrei no Anticrise há quase 1 ano, mas eu só comecei a atuar dentro do Anticrise há 4 meses. Foi quando eu comecei a colocar em prática. Olha que legal. E você falou que você formou tem 1 ano e meio, 1 ano e meio. E, assim, qual que era a sua expectativa ainda na graduação quando você foi formar? Porque tem aquele pensamento assim, vou formar e, enfim, vou começar a trabalhar como engenheiro, vou entregar currículo. Como que foi essa transição da formação, da graduação, agora para a vida profissional? A expectativa de todos, acho que quando está na graduação, é de que vai ganhar salários astronômicos, acima dos R$10 mil. E eu, como todo graduando, tinha essa expectativa também, de que iria receber salário, mas já no 7º, 8º período eu já vi que não era bem assim, que as coisas não eram assim. E eu comecei a correr atrás, Já consumia conteúdo de engenharia, comecei a consumir o teu conteúdo já quando você tinha o Fórmula SolidWorks, Lá eu já tinha vontade de participar das tuas classes, Porque durante a graduação esse era o meu foco, Era a parte de projetos e para estruturas metálicas e tudo mais. Então, eu consumi o conteúdo, cheguei até você pelo Fórmula SolidWorks, mas sempre com aquela desculpa, Não tenho dinheiro agora, não consigo pagar o curso. Na época da minha graduação, não tinha trabalho, não estagiava, e o trabalho que eu tinha era de motoboy. Então, quando eu terminei a faculdade, eu ainda era motoboy, E a gente tem aquela frustração de terminar a faculdade e ainda não ter estágio, não ter uma primeira oportunidade, mesmo que não seja uma oportunidade de engenheiro, mas não dentro da engenharia também. A gente sabe que as oportunidades que tem muitas vezes requer um engenheiro com experiência, mas para uma vaga que não é engenheiro, e nem essas vagas estavam aparecendo, E aí eu comecei a correr atrás e consumir conteúdo e cheguei até você. E você falou que você ficou 1 ano e meio formado e agora, os últimos 4 meses, que você começou realmente colocar tudo em prática. Mas o que você fez nesse meio tempo? De quando você formou quando eu formei... até... Porque você formou em final de 2022. Não, final de 2021, final de 2021.
esse ano de Como eu te falei, 2022, era como foi para motoboy, quando você? terminei a faculdade. Trabalhava com motoboy, mas aí eu Ah, sim. passei, arrumei um emprego na minha outra área. Eu sou técnico de edificações, sou formado no Instituto Federal do Maranhão, lá em 2014 que eu formei. E aí eu já atuava na área de projetos, mas na área da construção civil, né? Como já um outro motivo de eu estar procurando a área de projetos e chegar no FSW. E aí eu passei esse tempo na construção civil, trabalhando com projetos mais para construção civil. E aí comecei a consumir o conteúdo, mas não colocava em prática. Estava muito sobrecarregado no trabalho, chegava à noite, estudava, ou estudava pela manhã, mas não conseguia colocar 100% em prática ainda. E foi isso, nesse meu tempo. Eu fiquei estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Sim, foi E a nessa última época vez, que você me durante a conheceu, então, ou graduação foi ainda. antes? Foi. Ah, foi 2019, provavelmente. Sim. E como que era essa sensação para você? Porque assim, ó, o que você acabou de relatar, praticamente 80% dos profissionais que formam acabam entrando na mesma situação, forma e trabalha com outra coisa, seja em qualquer área, né? Seja motoboy ou já teve um caso de um gerente de crise que era garçonete, Sim. não sei se você conhece a Jaqueline, ela trabalhou como garçonete, a outra trabalhou como auxiliar de cozinha, enfim. Cada um tem a sua história e a sua trajetória, né? Como que era essa frustração para você? O que que você pensava assim? Pô, estudei 5 anos e agora eu tô nessa. Como que era esse Frustrante, né? pensamento Você para vê você? seus amigos brilhando, conseguindo, né? Eu passei aí. A minha frustração já começou durante a graduação, que eu não conseguia os estágios que eu precisava, que eu corria atrás. Eu queria trabalhar na área, até de forma voluntária eu queria, mas não aparecia, não conseguia me inscrever em diversos processos seletivos. E sempre a mesma coisa, não tenho currículo, mesmo com que o currículo batesse, não tinha o currículo. Faltava o QI, né? O que indique. E, Isso aí, eu participei de vários processos seletivos também durante a graduação, né? E o meu currículo, assim, não era muito top, tipo, não era especialização da NASA, mas também não era muito ruim. Era um currículo que competia ali. Aí você vai, faz a primeira entrevista, aí passa lá para a dinâmica em grupo, aí depois da dinâmica você chega até no finalmente, e aí você não sabe, né? Assim, às vezes sim, por que que você não foi chamado, né? Se tivesse um retorno, um o feedback, mais seria bom, próximo né? que eu cheguei foi em uma da. Agora não, Raizen, que eu cheguei nas últimas etapas, eu estava muito empolgado e aí não deu de novo. Eu, cara, eu não consigo, o que está Foi, acontecendo? né? E E a sim, gente começa a achar que o não problema me é com a esforcei gente, né? tanto, não fiz o que deveria fazer. E a frustração já começou daí. Quando terminei, aí que bateu mesmo assim, tipo, agora eu tô formado. Porque enquanto você está na graduação, você tem um objetivo, né? Formar. Mas depois que você forma o objetivo, vai ganhar dinheiro. E aí? Aí que eu comecei mesmo. E aí, na época, A eu era realidade motoboy, terminei a muda, né? faculdade de motoboy, e aí bateu o desespero, né? Formei, gastei. Ficou Como? quanto tempo ainda como motoboy? Você ficou quanto tempo mais ou menos como motoboy? Praticamente a graduação inteira. Não, depois que eu Não, depois que formei, formou, eu logo digo. saí. Consegui o emprego na minha antiga área, que era de engenharia civil, né? Técnica de Ah, edificações. sim. Não, ele nem Só que estava ainda não perto do era na área salário de que eu engenharia desejei, mecânica. né? Porque se eu for pensar, se eu tivesse Sim. parado, se eu não tivesse feito engenharia e tivesse continuado como técnico de edificações, o meu salário seria 3 vezes mais do que eu estava ganhando agora, porque parei e retornei, entendeu? Então, foi abdicar durante o processo, né, dessa carreira para almejar e alcançar algo maior e que no final não estava acontecendo, não estava virando. E aí você pensa no dinheiro investido, porque a minha faculdade foi particular, né, e todo o dinheiro investido, não sou de família rica, né, eu era motoboy. Então você pensa no dinheiro investido no alto
no valor alto que foi investido e no que ainda deve, né? Porque a gente que faz faculdade financiada por programas de parcelamento, termina a faculdade com uma dívida enorme. E aí bate um desespero muito grande. Sim. Realmente, eu imagino assim, né, como deve ser. E, Sim, e começa a virar uma bola de neve, né? Porque você já cria uma certa expectativa na graduação. E aí, quando você forma, bate esse desânimo, porque o mercado, se você optar em ir para o CLT, você, infelizmente, é isso que você relatou, vai ter muitas dificuldades, você pode até conseguir alguma coisa, mas dificilmente vai ser na área de engenharia. É possível? Com certeza é possível você, né? Só que e, isso é no, uma e, pequena 90, parcela, né? e Que consegue 99% formar e das vezes que trabalhar, né? consegue na área da engenharia e não é como engenheiro, né? É analista, é PCM, Não é como engenheiro. nem Sim. pé. E não ganha nem perto como deveria ganhar, né? Mas você, O profissional, às vezes, ele acaba ficando iludido, né? tô Que, trabalhando na tô área, trabalhando e tal, ele ganha aquele salário fica 4, 5 anos naquilo, né? E ele deixa de desenvolver sim. o lado profissional dele como Mas engenheiro na mecânico. época, se me aparecesse uma vaga de analista, eu abraçava com uma forma gigantesca, mas não até tinha as vagas, mas nunca deu certo. Porque hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe nosso valor já tem que ser concretizado. Legal. Uma vez que você Exatamente. vê, é difícil desver, né? É possível. Não, legal. E quando que nessa jornada sua aí de 2022 para cá, quando que você conheceu o anticrise e O, resolveu entrar o no anticrise eu treinamento já conhecia, anticrise? acho que era 2021, já tinha um anticrise, né? E eu já conhecia o anticrise porque eu já te Sim, acompanhava pelo FSW. E aí eu fui e acompanhava, até mandava dinheiro, mensagem para ti no direct, eu vou fazer, aí não dava, não conseguia o dinheiro, faltava o dinheiro. Aí em 2022, abril de 2022, eu consegui. Falei assim, não, não é nem que consegui dinheiro, porque nunca sobrava dinheiro. Pouco dinheiro, você acaba rápido, né? Então, mas aí eu pedi sim. emprestado e investi. Mas aqui, era prioridade para você? Tipo, ali 2000 e início de 2022, que você chegava no final lá e falou, vou entrar e não sobrou dinheiro. Você canalizou a sua energia para entrar ou falou assim, não, vou deixar aquele famoso Tinha, procrastinar, vou deixar para tinha um outro vontade já há muito tempo, momento? mas sempre falava, não, mês que vem dá. Mês que vem vai sobrar um dinheiro e aí dá. E nunca dá. Essa é a verdade. Nunca dava. Não, legal. Sim, e aí você já deu um voto de confiança porque você já me Já, acompanhava, você já seguia já tudo ali, sim. né? Os meus conteúdos. Sim. Bom, e aí quando você resolveu entrar na anticrise, você teve que tomar uma decisão. Porque eu não lembro naquela época se o investimento era igual hoje, mas provavelmente não. Só Sim. que era um investimento alto, né? Esse investimento na época, como que foi para você? O que você pensou? Tipo, all-in é Tava, tudo ou nada? tava Como que muito foi isso para frustrado você? no meu emprego, né? Tava cansado de acordar cedo, trabalhar o dia inteiro e no final do mês o dinheiro não rendia e eu não tenho dinheiro para comprar o curso, nem o curso que eu queria. Então eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito, eu não vou mais esperar as empresas me contratarem, eu vou ser o meu próprio provimento, né? Eu vou atrás de eu para que eu seja autossuficiente. Eu já sabia da anticrise e eu falava, não, agora eu vou dar um jeito. Nesse mês eu vou comprar. Aí não tinha dinheiro, não tinha sobrado dinheiro de novo. Mas eu pedi emprestado à minha mãe e ela me emprestou e eu comprei. Comprei à vista, porque se eu fosse parcelar ia ficar mais caro. E aí eu não, vou pedir emprestado para ela, que ela tem, ela vai me emprestar e eu pago para ela de Sim. forma parcelada, eu não pago tantos juros, né? Porque eu ainda tinha aquela dúvida, e se não der certo, eu ainda vou pagar muito mais do que eu deveria pagar. E é interessante que você poderia também dar mais desculpa, né? Falar assim, agora acho que vou ter que juntar mais dinheiro, vou ter que dar um jeito. Você poderia novamente Não, não entrar com no certeza. treinamento, né? Foi O que que acho foi que foi no último esse... dia que eu entrei.
Já eu mandei mensagem para ti, tu falou assim, só tem até hoje. Aí eu não, vai ser hoje. Vou comprar hoje. Aí comprei. Comprei à noite, eu acho. Sim. Ah, legal. Muito bom. Legal. E assim, você venceu uma grande barreira, você deu um grande passo, sim, porque pelo que você relatou, realmente não foi uma decisão fácil, né? De pegar ali e investir 2, 3 mil reais para num curso e ainda você ficou com o pé atrás, mesmo sabendo do resultado que poderia ter. É normal a gente desconfiar assim, né? Pô, será que isso vai funcionar mesmo? Será que vai dar certo, né? Eu estou investindo um dinheiro aqui que eu não sei se vai dar retorno. Mas beleza, você entrou na crise. De lá para cá, como que foi para você assim? Você falou que você entrou Eu, e come... só 4 meses agora você começou a aplicar, eu né? comecei a aplicar em outubro. Outubro de 2022. Eu comecei a... Em outubro. Novembro, dezembro, É, janeiro, mais ou menos 4 meses, quatro, né? quatro Cinco meses para o meses, primeiro retorno, né? sim. E qual foi esse resultado que você teve? Como que foi? Conta um Então, pouco mais sobre. durante o curso, já tinha visto praticamente 85% do curso quando eu comecei a aplicar. E eu já me posicionava no Instagram. A única coisa que eu aplicava durante os estudos era o posicionamento no Instagram. Né? Fazer os posts lá direitinho que a gente ensina. Mas aí daí eu comecei, fiz meu primeiro investimento em tráfego pago. Né? E aí não teve retorno. Foi uma bagunça, acho que até falei no grupo lá, que Acho que eu lembro. foi um auê. E aí me frustrei de novo. E peguei a rescisão em outubro, em agosto. Eu peguei a rescisão em agosto, fui investir em outubro já. Né? Peguei a rescisão, decidi largar o CLT, peguei as contas, o dinheiro que sobrou da rescisão, paguei as contas que eu tinha e eu falei, não, agora eu vou investir 100%. É tudo ou nada, não tenho o que fazer, não vai aparecer outro emprego assim, né? Vou apostar tudo, eu investi aqui, já tinha investido, vou investir o que eu tenho mais. E aí comecei a investir, investi tudo. Eu não investi só, né? Eu tenho um sócio, ele fazia um outro curso, já voltado para a área de caldeiras, e aí ele me chamou para a gente juntar forças, era outro rapaz também da minha época de graduação, e a gente juntou as duas rescisão e abriu o CNPJ da empresa. E aí, empolgado, que estava recebendo ia fazer as visitas e era bem recebido. Não, vou te mandar um e-mail para tu mandar uma proposta. E o primeiro mês empolgante. E aí começou também a ter um processo de frustração dentro dos primeiros meses, né? A gente sabia que era fácil, mas não sabia que era. Não, a gente sabia que era difícil, mas não sabia que era tão difícil assim, empreender, né? Porque daí, Sim, é. E realmente, quando você começa a entrar no campo de batalha, você começa a ver o real caminho que você tem que trilhar, né? As reais dificuldades que você tem que trilhar. Qual foi a maior dificuldade que você passou nesse então, começo? a gente estava investindo dinheiro, né? Tanto em tráfego como nas outras questões de contabilidade, que a gente resolveu abrir o CNPJ como contador para a gente não ter nenhuma dor de cabeça ou alguma dor de cabeça maior no futuro com a empresa, né? Por algum problema que a gente não entende de contabilidade. E a gente só investia. E aqui não estava funcionando para a gente dentro da cidade. Então a gente estava tendo que ir em outras cidades, e aí gastava com gasolina, gastava com cartão, gastava com a publicidade também. E aí só gastava, o dinheiro foi acabando. O dinheiro começou a acabar em dezembro. A gente tinha investia e nada. É por isso que eu falei, no começo a gente estava super empolgado. Chegava na empresa, o gerente, ai, bom, quero sim, tal, me manda uma proposta, aí mandava uma proposta, não, 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 não preciso, não preciso, o Ministério do Trabalho não vem aqui, Vigilância Sanitária não cobra isso aqui, e aí a gente só recebia não, só recebia não, só recebia não, e aí em janeiro teve o primeiro sim, aí, eu quero que tu mande uma proposta, aí a gente mandou em janeiro, aí ele respondeu,
Não, vai ser para fevereiro, né? Eu quero negociar com vocês. Aí começou um processo de negociação. Aí apareceu uma outra empresa que precisava também. E aí foi o primeiro fechamento que a gente conseguiu, né? Já dentro do anticrise. Porque se eu for falar do que eu gerei com o Alan, eu já gerei dinheiro antes do anticrise. Eu gerei dinheiro já no FSW. Já faturei. Sem comprar o conteúdo, eu faturei. Ó, Tu postou, acho que o meu faturamento no teu story na época. Eu fechei 2 projetos na época do FSW. Né, era um valor de R$ 4.600. E aí, o primeiro que a gente fechou foi agora já no anticrise, como empresa, né? Como WR Engenharia, a gente fechou uma inspeção em 2 tanques de amônia dentro de um frigorífico, né? Uma das maiores redes aí de frigoríficos do Brasil, da Fribal. hum. E foi Esses qual o valor 2 que você tanques fechou? a gente fechou não de inspeção de NR3, né? Não aquela inspeção mesmo minuciosa. Ele queria saber da integridade física dos vasos, se ele precisava descartar ou se ele conseguiria ainda manter eles, né? E fazer a inspeção mesmo correta, com a calibração das PSV. Então, o laudo de integridade física dos vasos a gente fez por R$ 4.000. Eram dois vasos. Sim. E, e como que foi assim, ó? Porque você ficou 1 ano e meio sem fazer serviço Sim. de engenharia, sem trabalhar na área de formação. E quando você começou a trabalhar, você começou a receber um monte de não. Não para cá, não para lá, não, não, não. E assim que é o jogo, né? Quando a gente começa a vender, no meio de 10 não, a gente recebe um sim. Isso aconteceu com você na prática. Você recebeu um monte de não. E em janeiro começou, janeiro de 23. Agora. 2023. Agora, começou a dar certo. E aí você teve a sua primeira experiência como engenheiro mecânico. Como que foi Dá um essa frio na primeira barriga, né? experiência? A gente tá esperando, a gente quer que receber logo um sim, mas na hora que recebe o sim, aí fica com medo. E aí, agora? Mas aí a gente estava preparado, né? Às vezes É, você até reza para não dar sim, né? quando o cara fala assim, não, eu vou fechar com vocês. Mandou lá no e-mail, vou fechar. A gente vai fechar nesse valor aí sábado agora. Aí bate frio na barriga, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer mesmo? Mas deu tudo certo. A gente trouxe tá trazendo uma cultura diferente para a cidade e para o estado, né? Os outros engenheiros que faziam esse tipo de serviço na cidade são muito negligentes, aquele famoso canetinha de ouro que você fala. A gente chegou lá e os relatórios passados eram uma folha com uma foto e uma RT pregada, somente. E aí a gente trouxe todo um laudo, né? Embasado, com imagens, com cálculos, a gente faz os cálculos, né? E as placas, a gente utilizou aquela, como é que você fala? Quebra de expectativa, né? Nas placas que a gente utiliza, a gente agrega o documento salvo em nuvem via QR Code. Então, quando o cara colocou o celular, QR ele, nossa, Code. nunca tinha visto alguém fazer isso aqui, tal. É muito gratificante ver também a satisfação do cliente, né? Depois do serviço concluído. Aí, quando eu concluí esse, eu falei, meu irmão, não E tenho medo de nada isso no mais primeiro agora. serviço, né? Pode vir qualquer um que eu abraço, eu não tenho medo mais. Depois que eu terminei. E depois como que foi? Qual que foi como que foi depois desse primeiro Aí serviço? o Qual foi o segundo serviço ele segundo? já estava engatilhado, né? Como a gente falei, a gente visitou muitas empresas, muitas. Eu não tenho nem noção de quantas empresas a gente foi. Porque a gente foi em várias empresas. Dentro da cidade mesmo, a gente gabaritou a cidade das empresas que tinha alguma relação com a engenharia, a gente gabaritou. E fomos para outras cidades aqui na região. E a gente pretende expandir para o estado, né? Chegar na capital. Mas essa empresa já estava engatilhada. A gente estava negociando com ele já também em janeiro e fechamos agora em março. A gente fechou no dia 24 de março, o segundo serviço. E aí a gente fechou. E qual Como? que foi esse serviço?
Foi Qual foi também da o parte de serviço? NR3, inspeção em caldeira e vasos de pressão, né? Foi numa renovadora de pneus. Eles têm 4 unidades em 2 estados. Tem 2 no Maranhão e 2 no Tocantins. E a gente fechou aí um contrato de 2 unidades, as 2 primeiras unidades, né, de 14 mil reais. Olha, então a gente está falando aqui de 18, mais de 18 mil reais, né? Faturados agora, trabalhando como engenheiro mecânico autônomo. Olha que interessante. Você saiu de uma situação que você não trabalhava na área de engenharia e talvez naquela época você nem sonhava em fazer o que você está fazendo hoje. E aí você se submeteu ao processo, ao caminho, né, que todo mundo tem que trilhar, as dificuldades que você vai encontrar durante esse caminho, que você encontrou na prática ali, e agora está começando a colher esse fruto, né? É muito bom ver esse resultado e ver o seu crescimento também, porque grande parte disso é porque você acreditou em você. Você tem ali o treinamento de crise, você tem tudo ali, o nosso suporte, etc. Mas se você não acreditasse em você nesse processo, dificilmente você chegaria onde você está hoje e onde você deseja chegar, que é muito maior do que você na situação que você está hoje, né? Acredito eu. Então, por isso que é importante, né, a gente trazer essas histórias aqui para o pessoal entender realmente que é super possível você começar a trabalhar como engenheiro mecânico, né, independente de qual seja a sua situação. Só basta você acreditar em você mesmo. E, Everton, como que está sendo esses resultados para você? Com o que está acontecendo hoje, como que isso está sendo para você? Eu não vou nem dizer que eu acreditei em mim assim, né? Eu acreditei, como você falou. Eu acho que eu não tive opção, né? Nem eu, nem meu sócio, a gente não tinha opção, a gente foi por tudo ou nada. Ou a gente arrisca tudo agora, ou a gente vai esperar o próximo emprego meia boca e ficar nele aí até quem Deus quiser te dar uma oportunidade e passar mais 5, 10 anos para conseguir um cargo realmente, né, na área de engenharia para engenheiro. Ou a gente pega o que a gente tem agora e arrisca tudo. E foi o que a gente fez, a gente arriscou tudo, não tinha mais nada a perder. A gente falou, não tem nada a perder. A gente já não tem nada mesmo, não tem mais nada a perder, vamos para cima. E como eu te falei, a satisfação não é nem só do dinheiro. Nem sei te dizer se a satisfação maior é pelo dinheiro, né? Eu acredito que você se vê como engenheiro, sabe? E tá no campo de batalha e fazer o serviço de engenharia e falar assim, não, eu sou engenheiro, eu fiz isso aqui. E você ter a confiança de ir lá e carimbar e assinar a RT, sabendo que você é capaz, você é capacitado, né, para esse serviço. É a maior, como que eu posso te dizer, a maior vantagem, né, de trabalhar para si. A segunda é o tempo, o tempo de trabalho de você fazer um serviço e que você iria ganhar em 2 meses, uma semana e 2 dias, talvez, né? A gente ganhou aí 8 mil reais em 3 dias cada um e pronto, tá tranquilo. Vai pro próximo, correr atrás. A gente não fala que tá tranquilo porque a gente sempre quer mais, né? Mas se eu fosse CLT, ainda ia passar o quê? 30 dias para ganhar dinheiro. Se eu quiser viajar amanhã, eu viajo. E olha que 30 dias para ganhar talvez ali Né, a entre gente está 2 e 5 falando mil assim, da melhor reais, das né? hipóteses, Não se seria você for nem... contratado no piso, pelo menos o piso, né, que é o que não acontece, a gente sabe que o cargo de analista aí é para não pagar o piso, mas na melhor das hipóteses, né, É, trabalharia 30 dias e não teria. Você sempre fala a questão do tempo, né, de ter liberdade de tempo. Se liberdade eu de quiser tempo, né? viajar amanhã, eu posso viajar e tá tudo ok. E se eu pegar um serviço e quiser viajar e trabalhar de onde eu estiver, eu trabalho. Tá ok também, né? A gente tá liberado de tempo Liberdade de tempo e geográfico. geográfico, né? Eu acho que se tem uma coisa que não tem um que compre
é o nosso tempo. Porque é a única coisa que você perde e não recupera mais. Se hoje você desperdiçar o seu tempo, amanhã é muito difícil você recuperar esse tempo que você perdeu. Muito difícil não, é impossível você recuperar esse tempo que você perdeu. E aí, quando você se submete a trabalhar como autônomo, a passar por esses desafios, a trilhar esse caminho, você, nada mais nada menos, o que está conquistando essa liberdade de tempo. Por exemplo, amanhã, eu também sou empresário, você também é, então, você pode acordar, exemplo, se você quiser acordar 10 horas da manhã, você acorda 10 horas. E aí você não vai ter chefe te perturbando, né? Porque você é autônomo. Mas, assim, eu falo assim, às vezes o pessoal até acha é muito fácil, então, está dizendo que... Não, não é que é muito fácil. É simples o processo, né? Você tem que se submeter e ter consistência e resiliência. É o que o Everton teve. Ele começou em agosto, outubro, a fazer prospecção, ir para cima e só recebia não, não, não. Ele poderia muito bem fazer o quê? Isso aqui não funciona para mim, eu vou desistir e vou voltar para o emprego de CLT. Mas não, ele continuou persistindo porque não tinha mais volta. Ele tinha que, tinha que ir para cima, né? A resiliência foi o que tu falou muitas vezes no grupo lá, né? Eu falava, não tá dando certo. Tu falava, continua fazendo a prospecção. Prospecta 20, prospecta 50. Acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro para investir em prospecção digital. Aí a gente partiu, vamos fazer pessoalmente agora. Vamos lá pessoalmente nas empresas, a gente vai se apresentar, vai fazer lá nosso serviço. E deu certo. As empresas que a gente começou a fechar foram as que a gente foi pessoalmente, né? A gente quer aprender mais agora sobre posicionamento digital, porque a gente acredita que a gente pode avançar muito mais gente em muito menor tempo, né? Mas foi isso aí, a gente não parou. Acabou o dinheiro, a gente vamos continuar. Acabou o dinheiro em dezembro, a gente foi fechar em março, praticamente. E a gente tava lá, todo dia a gente tava. A gente começou a fazer, ia de moto, ia de carro, quando tinha carro, ia de carro, ia de moto, e pra cima, né? Não tem outro jeito. Legal. A falta de experiência para você foi uma barreira? Para começar assim, a fazer o primeiro serviço? Não foi porque eu estava confiante no conteúdo que a gente tinha aprendido, né? A gente tinha estudado bastante, a gente não foi, acordou, eu vou fazer esse serviço, não, a gente já sabia como é que era, a gente sabia como que era a estrutura, como que era o processo no momento, o que deveria ser feito, o que deveria ser observado, né? E a dificuldade porque a gente acha muito fácil na hora que tu tá fazendo, é bacana, dá de fazer assim, sabe? Mas na hora da prática, dá aquela surge dúvidas, né? No nosso caso, eu calculo isso aqui como, né? Mas aí foi questão de um dia de estudo novamente, dá para reler cálculos que a gente não lembrava ainda, mas a gente sabia, e colocar em prática e usar a metodologia do curso mesmo. Não, legal. E, Everton, para você hoje, tá pago o investimento que você fez dentro da anticrise? Porque naquela época você pegou dinheiro emprestado, né? Você não tinha dinheiro e você teve que fazer o all-in, entregar tudo e, enfim, hoje está pago para você o treinamento? 9 vezes mais. Tá pago, tá sim. Eu já tinha falado no curso lá antes que mesmo que eu não tivesse nenhum resultado, né? Porque eu via todo mundo tendo resultado, eu falava, não, mas para mim tá pago, né? Só de você abrir os olhos para as oportunidades que você tem, de você saber que você não é um fracassado, que você não fracassou, tem oportunidade, né? Muitos dos meus amigos que formaram comigo e não tem essa visão de mercado, falam assim, não, em Imperatriz, aqui no Maranhão, não tem mercado. Tem sim. Isso é um ponto importantíssimo que você colocou, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Cuidado com as pessoas que você anda e cuidado com o ambiente que você está inserido, porque às vezes você conversa com uma pessoa que se frustrou e não conseguiu trabalhar na área e ela vai passar essa experiência dela para você. E aí você vai criar o quê? Uma crença limitante que aqui também não é possível.
aqui não tem oportunidade. A área da engenharia mecânica está fechada, ninguém consegue trabalhar na área de engenharia mecânica. E aí você acaba desistindo da área. Então tem que tomar muito cuidado com as pessoas com quem a gente pega conselho, com quem a gente busca se especializar, com quem a gente aprende, porque a gente pode acabar criando crença limitante e atrapalhar ali o nosso desenvolvimento como profissional. Eu faço serviço em cidade que tem 20 mil habitantes. Aí tem gente na rede social que fala assim, Alan, moro numa cidade pequena e não tem serviço aqui. Eu falo, quantos habitantes tem aí? 100 mil habitantes. Aí eu falo, 100 mil habitantes é cidade pequena. Imagina uma cidade com 20 mil habitantes e tem serviço. A moral da história é que talvez esse profissional ele não tenha a metodologia correta para conseguir buscar, né, essas empresas, igual você fez, conseguir mapear esses clientes e chegar até esse cliente, né? Mas legal. E agora, Everton, o que você, assim, com essa visão que você tem, né, obviamente que você está crescendo, você vai buscar agora crescer, você, obviamente que não tem mais aquela hipótese de, eu imagino, né, eu vou desistir do que eu estou fazendo hoje para buscar um emprego CLT. Eu falo, obviamente, porque você já viu que é possível ter resultado. Então, acho que dificilmente você vai querer largar tudo que você está fazendo agora para buscar um CLT. Mas com a visão que você tem hoje, o que você falaria para quem quer começar a trabalhar como autônomo e para quem está indeciso se entra ou não no treinamento de crise? Quem quer trabalhar como autônomo é totalmente possível, né? A gente sabe que é totalmente possível para todos. Só basta, como que eu vou dizer, buscar conhecimento. Não adianta você querer entrar no mercado sem saber, até porque você não sabe as oportunidades que, como a gente está com uma visão limitada do mercado, como a maioria dos meus colegas ainda estão. Né? A minha área é a engenharia mecânica, eu vou trabalhar na indústria e só, né? Vou trabalhar na indústria, eu vou fazer projeto de galpão e só isso, não é verdade? Então, primeiramente, buscar conhecimento, né? Vai atrás, investir, né? Investir em você, continuar investindo no processo. Você investiu lá atrás, quando eu estava fazendo a ação, continue investindo. E o investimento no curso, quem está pensando em fazer o engenharia de crise, para de pensar e investe, né? Vai atrás, que é possível sim. Legal. E tem que acreditar igual você acreditou, né? Lá atrás. E quem não tem dinheiro faz como? Fala aí, você não tinha dinheiro, né? Pega emprestado com o tio, com qualquer pessoa, com o pai, com a mãe, né? Não tem para fazer o quê? Vai ficar enriquecendo os outros a vida inteira. Vai atrás do teu. Eu não penso. Às vezes a gente tem um medo ainda, né? Eu ainda sou iniciante. A gente está há pouco tempo aí, alguns meses como empresário. E aí surgem algumas oportunidades que você tende a balançar, mas depois não vale a pena. Não vale a pena. Agora a gente está caminhando, a gente começou a caminhar, na verdade, agora, né? A gente, pelo menos, graças a Deus, temos os pés no chão, na verdade. Não deslumbramos, não pegamos dinheiro, o que é ensinado dentro de crise, uma parte da empresa, para vocês continuar pagando o contador, continuar pagando o marketing, né? Eu não olhei 18 mil, 9 mil para mim e 9 mil para tu. Não, né? Não é assim. A gente sabe que não é assim. É faturamento. Faz uma retirada para vocês, né? E deixa a gente tem uma custos parte também, né? Não é um serviço que é zero custo. Tem custos. E tem reinvestimento, porque senão a gente vai voltar a prestar casar novamente. A gente não quer voltar para lá. A gente quer que a empresa seja autossuficiente e quem não pare mais. Sim. Nossa, muito legal. Essa visão que você colocou é uma visão completamente sensacional, porque é isso que faz um negócio crescer. Se você começa um negócio já querendo gastar, tudo que entra sai, você sempre vai estar na estaca zero, né? Você não vai ter dinheiro para escalar o seu negócio. E o que você acabou de falar, parte do dinheiro da empresa para investir, para visitar um cliente, né? Não vou tirar o meu dinheiro do meu bolso.
Então eu estou sempre administrando esse dinheiro, né, de tal forma que eu consiga fazer uma retirada e que eu consiga manter o caixa, o fluxo de caixa da minha empresa saudável, né? Sim, até para fazer um atendimento mesmo, não é nem só fazer uma visita. A gente já passou, a gente estava só em um estado, a gente já passou para outro estado. A gente está atendendo Maranhão e Tocantins agora, então a gente tem um cliente já no Tocantins, o segundo contrato fechado lá. E, e aí, como é que vai se não tiver dinheiro em caixa, né? Tu Sim, vai esperar o dia do que o cliente vai pagar, a entrada, você tem que fazer o serviço, irmão. Então tem que ter caixa, e aí tu vai tirar de onde do teu bolso? A empresa tem que ter. Então a gente tem bem claro isso, nós dois administramos lá o caixa da empresa e até agora, graças a Deus, eu espero que sempre a gente continue nesse caminho de que a empresa seja autossuficiente, né? sim. Não, legal. E aí você tem que investir em equipamento também, né? Tem Você mexe, equipamento tá aqui, trabalhando com é caro, NR13, né? equipamento é caro. A área de NR3 aí a gente tem bancada, tem leitor, né, líquido penetrante, é tudo muito caro. E se for caminhar nessa área mesmo e um dia pensar em manutenção de caldeiras e não pensar só na área de inspeção, né, pensar em crescer para a área de manutenção, de projetos, e aí tudo é custos, né? São custos que a gente precisa se programar para quando quiser entrar em ação ter o dinheiro, né? Não ficar parado. Sim. Uma coisa que eu ia te falar, aproveita que você está dentro dessas empresas e já oferece outros serviços, né? Você pode, eu não sei se é de interesse de vocês, mas você entrou no frigorífico, né, que você falou? Sim, Ou não? Foi no, frigorífico, NR12, você tem N serviços que você pode oferecer dentro dessas empresas, né? sim, Então, a gente faz a gente faz. Depois que a gente entrou, a gente faz uma nova prospecção, né? A gente vê algum defeito, algum problema, fala, ó, tem que resolver isso. Na indústria que a gente foi agora de pneus, a gente falou, né? Ó, tem que. Aqui na área de NR2 você tem muitos perigos, equipamentos com alto risco que estão desprotegidos. A gente faz esse serviço todo de NR12, né? E de projetos também. E a gente está caminhando para projetos também. Como era do meu interesse, eu recebi, né, como presente o FSW, quando eu comprei o anticrise. Eu tô assistindo ao FSW também para galgar essa fica nova um área projeto, também de né? projeto. Não, legal. Cara, muito bom. Sucesso para você e novamente obrigado aí por esse momento, né? A gente vai passar essa semana aqui entrevistando vários engenheiros e eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer para você, você topa? Top. Pessoal, pode mandar as perguntas aí, ó. Quem tiver alguma pergunta sobre alguma dificuldade que vocês talvez estejam passando ou que o Everton passou, pode colocar aqui no chat. Agora acho que é um momento legal para vocês interagirem também aqui. E se não tiver pergunta, bom, aí a gente finaliza. Vamos ver aqui, acho que a pessoa falou que não é fácil, não. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Bom, acho que o pessoal não quer fazer pergunta, mas tá tudo, mas tá tudo certo. É, o Everton, aqui ó, tem uma pergunta. É porque às vezes tem um delay, né? Então, ó, a Welder perguntou: como você superou o medo de arriscar? Eu não superei, eu não tive opção. Eu só fui. Tive que ir, cara. Eu não ia esperar passar mais um ano da minha vida em um lugar que eu não queria estar, né? Então, não tive medo, eu só tive que fazer. É aquela coisa, vai lá e faz e pronto. E depois vê o que que é, né? Sim. Ó,
A André perguntou, entrei agora na live, NR13, dá para ganhar bastante dinheiro? Engenharia dá para ganhar bastante Ele dinheiro. está focado só no dinheiro, né? Tá? Mas a engenharia mecânica dá para ganhar muito dinheiro, né? Não é só na área da NR13. A engenharia mecânica como um todo dá para ganhar bastante dinheiro. E, dá... e eu não sei quanto que é bastante para você, mas relativamente dá de você viver bem sim. Sim. Rafael perguntou, qual foi a parte mais difícil dos não recebidos anteriores? Dos nãos que você recebeu na prospecção? A parte mais difícil disso, tentar recebendo, não, era que a gente não tinha tempo, né? O tempo era escasso pra gente, porque o dinheiro estava acabando. Aquilo, né? Tempo é dinheiro, tempo realmente é dinheiro. A gente não tinha tempo mais. E aí, toda vez que tinha um não, que a gente mandava uma proposta, e aí era não no final, a gente pensava que a gente tinha menos tempo para conseguir ganhar dinheiro, para não morrer na praia, nadar e morrer na praia. Essa, para mim, é a parte mais difícil, porque tempo era dinheiro e a gente não tinha mais dinheiro. E mesmo assim, você teve que manter aquela consistência, né? Sim, Consistência e automaticamente foi criando resiliência no processo, né? sim. O Douglas perguntou, qual foi a sua maior dificuldade para conversar com o cliente? No começo eu tinha muita vergonha. Tinha vergonha, mas depois eu comecei a estudar o escopo das propostas que eu ia fazer e chegava no cliente, eu já trazia um problema para ele. Eu já sabia que ele tinha um problema, né? Na minha cidade, aqui eu já sabia que ele tinha esse problema. Então eu já chegava perguntando, você tem isso? Eu quero falar com o responsável. Uma coisa que abria a porta para a gente faz chegar a perguntar, eu quero falar com o responsável. Ah, mas quem é você? Eu não, sou engenheiro, eu gostaria de falar com o responsável. Ah, mas o que é? Não, é sobre os equipamentos dele. E aí a gente começava a conversar e deixava a conversa fluir. Trazia o problema, né? Tirava dele essa informação, qual era o problema dele, e em cima do problema a gente começava a resolver, trazendo a solução. Sim. Para você é mais difícil falar com o cliente ou falar aqui na live? Aqui na live. Ó, o Hugo perguntou, essa aqui é boa, hein? Como posso aprender a atuar como engenheiro mecânico? Formei, mas sempre fui do administrativo. A parte técnica não possuo, experiência, etc. Compra onde crise e vai para cima. Lá tem todas as informações que tu vai aprender. É para engenheiro que tem experiência, que trabalha muito tempo em alguma outra área. Como eu te falei, a engenharia, você vai ver durante o curso que tem N áreas que a gente pode atuar. E mesmo sem experiência, o Ana traz uma metodologia lá para a gente que você consegue já sim atuar na área. Te traz um passo a passo do serviço, te traz um modelo de proposta, de laudos, e você consegue superar essa falta que a faculdade traz para a gente, né? Porque a gente sai sem saber fazer nada. Eu sei como é que é. Não pense que quem formou e sempre trabalhou no administrativo, ou quem formou há pouco tempo vai ter é, algum know-how a mais, não vai ter. Só se a pessoa já trabalhava na área que ela vai ter. Então, quem é iniciante e quem não era, já trabalhava mais na área administrativa, é a mesma dificuldade, mas a gente consegue sanar aí durante o curso todas essas dificuldades. Ah, legal. Engenheiro Givanilton, como ficou o coração na hora que fechou o serviço? Acho que eu era o Neymar quando fez um gol na Copa. Se pudesse faltar assim, um foguete, eu tinha Ali foi um soltado. desespero, né? Você é doido. Era um misto de alegria e de desespero, mas estava muito feliz, fiquei muito feliz. Sim. Aí tem mais duas perguntas aqui. Ó. Como você lida com algumas adversidades que podem ocorrer durante os projetos? Durante projetos, eu não vou saber te falar porque eu não atuo na área de projetos, mas durante o serviço, né, de inspeção, a gente passa assim, por algumas dificuldades, mas tudo é conversado, a gente está aqui para resolver problemas, né?
Na última inspeção que a gente fez, a gente chegou e a caldeira estava quente ainda, tivemos que esperar para outro dia. É resolver. A gente, de alguma forma, encontrar a solução, né? Não tem outro meio. E ser Está aqui, flexível também, né? Acho ser que flexível. A gente, quem trabalha com inspeção não espere trabalhar de segunda a sexta, porque geralmente a empresa não vai querer parar a produção durante a semana para poder, a não ser que seja uma empresa que ela tenha uma parada programada. Se não for, vai ser no fim de semana. Mas é um fim de semana e tu tem a semana inteira de folga depois. sim. Ó, o Hugo novamente perguntou, por você ser recém-formado, como aprendeu a trabalhar na prática? Como? O Hugo, Para você ele ser perguntou, por você ser recém-formado, como aprendeu a trabalhar na prática? durante o curso. Durante o curso que eu aprendi. Ô, Hugo, eu não sei, talvez você, não sei se começou a me seguir agora, mas a gente tem um treinamento que é específico para engenheiro mecânico que quer trabalhar como autônomo, que a gente chama de anticrise. Esse treinamento te ensina você a sair do zero e a realizar serviços, né? Então você passa por toda a parte de formalização do profissional, prospecção, proposta, contrato, precificação, serviços na prática. Então tem vários segmentos lá dentro, áreas técnicas para você se especializar, fora a comunidade e o nosso suporte para você crescer na área. Se você quiser saber mais, Hugo, só colocar aqui hashtag anticrise, ou só colocar anticrise que eu te mando lá no direct, beleza? Legal. O Everton, tem muitas perguntas, mas eu acho que a gente cumpriu com a nossa proposta aqui. Queria novamente agradecer a sua participação. Imagino que todo começo é difícil e nada é em vão. Esse começo que você teve foi difícil, ainda vai ser muito mais difícil e todo dia é um novo desafio. Por mais que você ache que agora tô top, tô tudo bem, mas você vai pegar um novo desafio. E sempre vai ser assim, né? Eu costumo dizer, assim, eu passo isso na prática. Quando eu vou visitar por exemplo, amanhã eu vou visitar uma empresa e a gente vai conversar com o diretor dessa empresa. É uma empresa que ela é multinacional. E eu já tive essas experiências de sentar com um diretor de empresa multinacional. Só que sempre que você vai fazer isso, dá aquele frio na barriga. Você fala assim, caraca, e se começa aquele monte de si, né? Só que qual que é a grande sacada? Que com esse histórico que a gente vai criando, com essas experiências que a gente vai tendo, a gente resgata isso lá do passado e fala, pô, mas eu já tive essa experiência, então é tranquilo. E no seu caso, essa é a mesma coisa. Você pode pegar um vaso de pressão super complexo, mas você vai pensar assim, naquela primeira experiência, não era complexo também, porque era o meu primeiro serviço? Por que agora eu não vou enfrentar e vou para cima desse serviço, né? Então, assim, a gente sempre vai ter novos desafios, novas experiências, e isso nunca vai parar de acontecer. E a grande sacada é como que você vai lidando com cada situação dessa. Então, te desejo sucesso aí na sua carreira e pode contar com a gente sempre que você precisar, a gente está à disposição lá no Anticrise. Quiser deixar as considerações aí agora, pode ficar à vontade. O frio na barriga a gente nunca deixa de ter, né? Cada cliente é um cliente, a gente sabe que nem sempre é fácil. Alguns são mais fáceis de conversar, outros não são. Sempre a gente está preparado aí para atender quem for preciso. E o que eu quero deixar no final é agradecer pelo anticrise, pelo treinamento que você traz para a gente aí. É excepcional. E o meu muito obrigado a todo mundo. Não só a você, principalmente a você, mas a toda a comunidade anticrise. A gente resolve lá diariamente, um ajuda o outro, e acho que isso o que tem de maior valor dentro da comunidade. É essa troca que a gente pode ter entre engenheiros, né? É uma comunidade rica de conhecimento, e isso faz total diferença. A gente vê aí vários cursos, é o que dá até muito medo na hora de adquirir, são os charlatões, né? Que a gente tem demais, demais. Os primeiros cursos aí que a gente comprou,
da área de NR13, muitos foi de charlatões, e o teu não é de NR13, mas é um curso que traz uma visão do empreendedorismo para o engenheiro, para a engenharia, né? Uma visão empreendedora, e acho que é isso que é o maior diferencial. Traz também as áreas de atuação lá dentro de máquinas pesadas, PMOC, manutenção, projeto, NR35, NR12. A NR12 completasse cada. O diferencial que eu vejo é que cada etapa que tem lá, cada parte do curso é super completa, né? Não é um curso que tem 4 aulas de 3 minutos, é gigantesco o conteúdo lá. Se prepare para ver muita aula e muito conteúdo, consumir, estejam preparados. Mas no final vale a pena. Sim, não, legal. Muito bom. Perfeito. Tamo junto. Valeu.